O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da transfiguração do Senhor, que é sempre no dia 6 de agosto, e quando esta festa cai num domingo, aquele domingo do tempo comum cede o seu lugar para essa festa do Senhor. Então hoje, por acaso, seria o 18º domingo do tempo comum, mas como hoje é 6 de agosto e é uma festa do Senhor, então não é uma festa qualquer. Essa festa, ela é celebrada, de uma maneira mais solene, ela é celebrada num domingo. Pois bem, e o que é, meus santos, que esta festa ela tem a nos ensinar? O que é que nós hoje, neste domingo, precisamos aprender para voltar para as nossas casas, meditar sobre este mistério celebrado, e isso nos ajude a crescer no amor a Deus, isso nos ajude a crescer na nossa fé católica, e isso nos ajude a amar mais Jesus crucificado e a desejar mais fervorosamente o céu. Pois bem, vamos então para o contexto em que Jesus isso falou. Nós ouvimos aqui no Evangelho, como nós estamos no ano A, nós ouvimos a proclamação do Evangelho de Mateus, no capítulo 17. E o contexto é o seguinte: Pedro se escandaliza com a cruz. Quer dizer, Pedro, primeiramente, ele proclama que Jesus é o Cristo. Jesus pergunta: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Quem sou eu? E aí, os apóstolos vão dando o que os outros dizem. Olha, uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, outros dizem que és um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós,
quem dizeis que eu sou? E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, Pedro vai dizer: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: muito bem, Pedro, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então Jesus reconhece que aquilo que Pedro dissera tinha sido uma iluminação do Espírito Santo. Logo, imediatamente depois, Jesus começa a dizer que ele vai sofrer, que ele vai passar por dificuldades, que ele vai ser preso, que ele vai ser flagelado, que ele vai ser morto. Quando Jesus começa a falar sobre isso, diz que Pedro se escandaliza com o sofrimento de Jesus, porque Pedro compreende, meus santos, que se aquilo aconteceria a ele, a Jesus, aconteceria também aos discípulos. Se isso aconteceria ao mestre, isso aconteceria também aos discípulos. Se isso fariam com o galho verde, o que é que não fariam com os galhos secos conosco? Então Pedro, escandalizado com a cruz, Pedro repreende Jesus e diz: Senhor, que isso não te aconteça. Jesus repreende Pedro, diz: afasta-te de mim, Satanás, pois tu pensas como os homens e não como Deus. E Jesus então começa a dizer que era necessário que ele passasse por tudo isso. Nós iremos encontrar essa passagem de uma maneira bem clara lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 21 e seguintes, em que Jesus vai dizer: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. É interessante aqui, Jesus não diz simplesmente que o Filho do Homem, que ele padecerá muitas coisas. Jesus diz: é necessário. Isto é, Jesus está dizendo que aquilo não passa à margem dos planos de Deus, mas que aquele sofrimento, de alguma maneira, faz parte dos planos de Deus. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas. Depois, é necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite no terceiro dia. Então Jesus aqui, ele enfatiza essa realidade e então diz que diante desta afirmação, vai dizer o Papa São Leão Magno, no século V, que para que os apóstolos então não desanimassem na fé, Jesus se transfigura diante deles. Então é esse o contexto. Jesus manifesta a sua divindade escondida, Jesus manifesta a sua divindade comedida, retraída, segurada. Sim, porque entendamos, meus santos, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, e é admirável que Deus esteja entre os homens sem manifestar a sua divindade. Não é admirável a transfiguração, isto é, nossa, Jesus se transfigurou, isto é, Jesus manifestou a divindade dele. Isso não é admirável. É admirável que ele tenha passado 33 anos escondendo-a, segurando-a, não deixando que a divindade estivesse, digamos, em primeiro plano, mas que estivesse, digamos, retraída, que estivesse, digamos, segurada, para que Jesus agisse como verdadeiro homem, sendo verdadeiramente Deus. Não é isso que diz São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, quando ele diz assim: embora fosse de divina condição, embora fosse Deus, embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente à sua divindade. Colossenses capítulo 2,
versículo 6, sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Então Jesus, ele durante os anos na sua vida terrestre, ele se aniquilou para não deixar a sua divindade sobrepujar. Ele continuou sendo Deus, mas em condição humana. Então ele verdadeiramente sofreu, ele verdadeiramente chorou, ele verdadeiramente sentiu fome, ele verdadeiramente suou sangue, ele verdadeiramente morreu. Mas o incrível, repito, não é o milagre da transfiguração, o milagre de um dia, mas o milagre de 33 anos vivido no escondimento, em que ele retinha, em que ele segurava, em que ele de alguma maneira se aniquilava para não manifestar a sua divindade. Pois bem, então, uma vez vendo os apóstolos desanimados, uma vez vendo os apóstolos escandalizados com a cruz, ao ponto de Jesus chamar Pedro de diabo, afasta-te de mim, Satanás, porque tu pensas como os homens. Então Jesus, vendo os apóstolos balançados, Jesus então manifesta a sua divindade, deixa vir à tona aquele que ele é, Deus, para que os apóstolos vejam e não se deixem submergir, não se deixem afogar, não se deixem esmagar pelos sofrimentos reservados a Jesus e a eles. São Leão Magno, lendo aqui a passagem, ele vai dizer da seguinte maneira: São Leão Magno, Papa do século V, a principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz. Meus irmãos, já vou dar um spoiler, um adiantamento. Isso que serviu para os apóstolos, serve para nós. Isto é, contemplar a divindade de Jesus, é lembrar que aquilo que Jesus manifestou no monte da transfiguração está reservado a nós. É relembrar que nós estamos colocando a nossa confiança não num simples homem, mas em Deus. E se Ele diz que vale a pena o homem perder tudo, mas ganhar Deus, se Ele diz de que vale o homem ganhar tudo e perder a vida que verdadeiramente importa, se Ele diz, olhe, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de Deus. Mas quem não se envergonhar de mim diante dos homens, eu não me envergonharei dele diante de Deus. E isso Jesus diz logo depois da transfiguração. Vocês podem pegar que no Evangelho de São Lucas, a transfiguração está no capítulo 9, no versículo... Lucas, capítulo 9, versículo 28, e no versículo 26, ou melhor, um pouquinho antes, no versículo 26, Jesus diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória. Então, meus irmãos, é pedir a Deus que, contemplando esta verdade de Jesus transfigurado, contemplando a divindade daquele em quem pusemos a nossa confiança, que nós não tenhamos medo de apostar tudo por causa dele, de apostar todas as fichas da nossa existência, de apostar todas as fichas da nossa existência naquilo que ele ensina a nós e naquilo que Ele pede a nós. E quando a descrença
o medo ou a fragilidade baterem à porta do nosso coração, pedir: Jesus, tu tiveste misericórdia dos apóstolos quando eles se escandalizaram diante da cruz. Tu tiveste misericórdia dos teus discípulos quando eles fraquejaram diante do sofrimento. Eu estou fraquejando, Jesus. Eu estou fraquejando. E aí você coloca quais são os sofrimentos da sua vida. É a dificuldade de se manter fiel à vontade de Deus na sua busca da santidade. É a dificuldade de se manter fiel à vontade de Deus, lutando contra os pecados da sua vida. É a dificuldade de recomeçar a cada dia, quando você tem vontade de deixar de lado e não mais insistir em levar a sério a palavra de Deus que diz: sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. Sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é perfeito. Então, quando você se sente cansado e quer levar a sua fé na barriga, mediocremente, então quando isso acontecer, que você então suplique a Jesus: Senhor, ilumina os meus olhos com a tua transfiguração, para que eu creia que vale a pena recomeçar a cada dia, vale a pena perder algo neste mundo para ganhar algo infinitamente superior e mais valioso. Vale a pena. E foi isso que Jesus mostrou aos apóstolos. Voltemos aqui então ao Papa São Leão Magno. A principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, mas segundo um desígnio não menos providente, dava-se um fundamento sólido à esperança da igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido. Isto é, que a igreja visse qual é a sua esperança. Aquilo que aconteceu a Jesus, acontecerá também a nós. Aquela glória reservada a Jesus, também está reservada a nós. Isto é, nós, meus irmãos, um dia seremos transfigurados. Nós um dia também seremos tomados, embebidos, revestidos da glória de Deus. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que aumente no nosso coração a nossa fé no céu. Meus irmãos, se nós não tivermos fé no céu, a nossa fé, a nossa prática religiosa, até mesmo a observância dos mandamentos, se tornará cada vez mais uma realidade pesada. Quando nós pensarmos no que nós iremos perder por nosso Senhor, nós iremos o quê? Nós iremos desanimar cada vez mais. Mas se nós, meus irmãos, nos recordarmos do que Deus tem reservado para nós, se nós olharmos para Jesus transfigurado, nós iremos ver que vale a pena insistir em perseverar, em seguir nosso Senhor e não abandonar a nossa vocação. Quando Jesus se mostra transfigurado aos discípulos, era para que os discípulos não abandonassem o caminho, não se deixassem esmagar pelo peso da cruz. Então vamos lá, vamos meditar mais a respeito do céu, vamos meditar mais a respeito da nossa esperança. Meus irmãos, a vida reservada para nós não consiste apenas nesses anos que nós iremos viver aqui sobre a terra. Existe uma vida perfeita, existe uma vida verdadeiramente feliz, existe uma vida eterna reservada para nós, em que Deus nos concederá muito mais do que aquilo que nós podemos neste mundo desejar. Então vale a pena, casais, serem fiéis a Deus, vivendo a sua vocação familiar na abertura à vida, na fidelidade um ao outro, mesmo em meio às dificuldades da vida matrimonial. Por quê?
porque Deus tem uma promessa para mim. Vale a pena, fiel leigo, você jovem, se esforçar, abraçando a cruz, para viver a castidade no seu namoro, de não se entregar aos impulsos da carne, aos seus desejos, e dizer: não, vale a pena por amor a Deus, vale a pena para que eu possa alcançar o céu, vale a pena eu abraçar a vontade de Deus na minha vida. Mas padre, abraçar o sofrimento, e cada um aqui pense o sofrimento, a dificuldade, cada um no seu estado particular de vida. Mas padre, abraçar a cruz dói, meus santos, mas é por meio da cruz que nós iremos alcançar a verdadeira vida. Quando Jesus se manifesta aos apóstolos, Jesus, ele diz assim, quando o Pai se manifesta a Jesus diante dos apóstolos, o Pai diz assim: eis o meu filho muito amado, em quem eu ponho o meu bem-querer, ouvi-o, escutai-o. Isto é, eis o meu filho muito amado. Ele vai sofrer, mas ele é muito amado. Ele vai ser crucificado, mas ele é muito amado. Ele vai morrer, mas ele é muito amado. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a fé nesta realidade. Que qual é a nossa tendência? Nós, com muita facilidade, nós dissociamos o sofrimento do amor de Deus. Se Deus me ama, Deus me livra de todo o sofrimento, pensam alguns. Se Deus me ama, Deus me livra de todo o sofrimento. Se Deus me ama, Deus me livrará daquela dor. E o que o Pai está dizendo a respeito de Jesus é: ele vai sofrer, ele vai ser maltratado, ele vai ser caluniado, perseguido e crucificado, e ele é o meu filho muito amado. Peçamos, meus santos, que Deus nos conceda esta fé firme no amor dele, de modo que quando o sofrimento bater na nossa existência, que nós com lágrimas nos olhos digamos: eu creio no amor de Deus, eu creio que Deus está comigo, mas a cruz está pesada, mas Deus está comigo, porque se comigo ele não estivesse, essa cruz já teria me esmagado. Eu creio que Deus está comigo e está sustentando a minha fé, mas eu estou sofrendo muito. Mas se Deus não estivesse sustentando a minha fé, eu já a teria perdido há muito tempo. E se Deus está permitindo esse sofrimento na minha vida, é porque existe uma obra salvífica a ser realizada, porque assim foi na vida de Jesus, assim será também na vida daqueles que estão unidos a Jesus. Percebe, meus santos, que nós somos chamados então a sair hoje aqui desta igreja, não cantando vitória, como que, eu fui livre de todos os meus problemas. Não, nós sairemos daqui cantando vitória, porque nós sabemos que aqueles males, aquelas dores e mesmo a cruz não será a última palavra na nossa vida. Mas por quê? Porque o Filho do Homem, porque é necessário, vamos lá, Jesus mesmo dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra, é necessário que o Filho do Homem seja crucificado, seja levado à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. A última palavra não é a morte, o último acontecimento não é o sofrimento, é a ressurreição, é a glória, é contemplar Jesus glorificado e não se deixar escandalizar por Jesus desfigurado, porque são essas duas realidades que fazem parte da fé católica: Jesus desfigurado e Jesus transfigurado. Mas verdadeiramente crê em Jesus transfigurado quem não se escandaliza com Jesus desfigurado. Verdadeiramente crê em Jesus ressuscitado
Quem crê que Jesus padeceu e morreu na cruz, porque só ressuscitou aquele que morreu. Porque ele morreu, ele ressuscitou. Então são duas realidades que não podem ser dissociadas, que precisam estar unidas e que não é fácil. Reconheçamos que viver a espiritualidade de Jesus desfigurado, de Jesus crucificado, não é fácil, mas é a condição da possibilidade de que a nossa fé em Jesus ressuscitado, em Jesus transfigurado, seja verdadeira, seja plenamente cristã, e não a negação do sofrimento, e não uma expressão de quem é inimigo da cruz. Então peçamos, meus irmãos, isso para a nossa vida. Peçamos isso, meus irmãos, para a vida dos sacerdotes. Nós estamos, desde o dia de São João Maria Vianney, desde o início do mês de agosto, mas com certeza, um início principal desde o dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos, mas um exemplo e o intercessor de todos os padres. Sem sombra de dúvidas, no céu ele reza por todos os padres. Desde aquele dia nós estamos rezando pelos padres, para quê? Pedindo a Deus que os sacerdotes sejam santos, pedindo a Deus que os sacerdotes estejam cada vez mais unidos a Jesus, para que sejam aqueles sacerdotes pensados e sonhados por Jesus. E, meus irmãos, um sacerdote que se escandaliza com a cruz, ele não oferece bem o sofrimento, ou melhor, ele não oferece bem o sacrifício no altar. Padre, o Senhor está dizendo que um sacerdote que se escandaliza com a cruz, ele celebra invalidamente o sacramento? Não. Os sacramentos e a Eucaristia, de uma maneira particular, a que eu me refiro agora, será validamente celebrada. Eu estou falando que ele não celebra adequadamente, que ele não celebra frutuosamente, que aquilo não gerará frutos de santidade na sua vida e na vida, e tanto quanto poderia na vida dos fiéis. Por quê? Porque aquele sacerdote se escandalizou com a cruz. Aquele sacerdote, ele não mais quer ser vítima. Por quê? Porque ele não quer se configurar a Cristo. Lembra? O Cristo transfigurado é o Cristo que será desfigurado. O Cristo que ressuscitará é o Cristo que vai morrer. Se o sacerdote, ele age na pessoa de Cristo cabeça, se o sacerdote está tão unido a Jesus, de modo que ele é Jesus mesmo, no momento da celebração da Eucaristia, ao ponto de dizer, isto é o meu corpo, e ali é Jesus mesmo que o diz, de modo que ali acontece. Ele está tão unido a Deus, que a sua palavra é a palavra de Deus, de modo que, quando ele impõe as mãos sobre as espécies que serão consagradas, e diz, enviai, Senhor, o Espírito é enviado. Imagine aqui, meus irmãos, Deus obedece à voz do sacerdote. É porque nós estamos tão acostumados que nós não nos espantamos com a grandeza de um sacerdote aqui na terra. Tem ali o padre que está ali no confessionário, e ele está repetindo várias vezes para os penitentes, eu te absolvo dos teus pecados. E aquilo exatamente acontece. Quer dizer, é uma palavra cheia de autoridade. Ora, meus irmãos, mas para que um sacerdote, ele possa ser tudo aquilo sonhado por Deus, e misericórdia, se nós víssemos o que é tudo aquilo sonhado por Deus para um sacerdote, nós morreríamos. Porque não é simplesmente isso que infelizmente vocês veem nesses míseros sacerdotes, nesses sacerdotes miseráveis que servem vocês.
mas é muito mais, é ver Deus num homem. Então nós passamos esses dias, começamos a vigília ontem, terminamos agora no início da manhã, mas iremos continuar durante todo o mês de agosto, pedindo a Deus a graça de os sacerdotes serem homens tão unidos a Deus, tão unidos a Cristo, que eles amem o sacrifício de Cristo, que eles amem Jesus Cristo crucificado, de modo que eles possam oferecer o santo sacrifício e se oferecer no santo sacrifício, de modo que quando ele disser, isto é o meu corpo, de alguma maneira o seu corpo ali também esteja implicado, já que é o Cristo total, é cabeça e membros. Nós somos chamados também a nos oferecer. Se isso é válido para os fiéis leigos, muito mais é válido, é verdadeiro, é necessário, é uma exigência para os ministros ordenados, para os sacerdotes. Então rezar, meus santos, pedir a Deus que os sacerdotes não nos escandalizemos com a cruz, mas que nós olhemos para Jesus transfigurado, para Jesus ressuscitado, e não percamos a esperança na grande recompensa. Imagine, meus santos, se uma alma santa, se uma alma que está no céu, como ela é bela. Imagine a beleza de uma Santa Rita, belíssima. Imagine a beleza de uma Santa Faustina. Imagine a beleza de uma Santa Teresinha, de uma Santa Teresa d'Ávila, belas. Imagine a beleza de uma Santa Teresa de Calcutá, belíssimas. Dei aqui santas mulheres, poderia dizer santos homens. Imagine aqui a beleza de São Francisco de Assis. Imagine aqui a beleza do menino São José Luiz Sanches del Rio. Mas imagine, vocês perceberam, né? Eu não citei nenhum santo sacerdote, mas imagine no céu a beleza de um santo sacerdote, de um São João Maria Vianney, de um São João Bosco, de um São Padre Pio, de um São Bonifácio, de um Santo Atanásio de Alexandria, de um Santo Antônio de Pádua e de Lisboa. Esses santos sacerdotes, de um São João da Cruz, que se uniram tão intimamente a Cristo, que se era verdade que eles eram Cristo aqui na terra, imagine o que é que nós contemplaremos no céu, quando nós olharmos para estes santos sacerdotes, que viveram plenamente em suas vidas, essa união de Cristo crucificado e Cristo ressuscitado. E Deus, que não se deixa vencer em generosidade, vai, sem sombra de dúvidas, conceder a esses santos sacerdotes uma porção de glória privilegiadíssima. Se aqui na terra nós já podemos dizer que o Padre é um mistério de beleza que nós não podemos alcançar, mesmo com as limitações que todo sacerdote tem. Se aqui na terra nós beijamos a mão do sacerdote, nós lhe pedimos a bênção, embora treva e luz estejam ali misturadas nos sacerdotes que nós entramos em contato aqui na terra, imagine no céu, quando serão apenas luz, quando serão apenas revestidos de Cristo, quando mais do que nunca ali no céu eles poderão dizer aquilo que São Paulo bem disse: este outro santo sacerdote, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, peçamos a Deus hoje pelos sacerdotes. No início da homilia, eu tenho certeza que eu consegui deixar claro que nós precisamos rezar, pedindo a Deus que não permita que nós, escandalizados com a cruz, com medo do sofrimento da cruz, que nós nos esqueçamos da glória do céu, da nossa esperança. Mas peçamos isso também pelos sacerdotes. Se os sacerdotes
não se escandalizarem com a cruz, mas tiverem o coração repleto desta fé católica, desta fé que esteve presente no coração de todos os santos sacerdotes, nós teremos mais força e ânimo de fazer a vontade de Deus, de carregar a nossa cruz, de nos doar a cada dia. Nós teremos cada vez mais coragem e ânimo de nos oferecer quando o único e verdadeiro sacrifício oferecemos. Isto é, seremos sacerdotes, mas seremos vítimas também, nos oferecendo, querendo que Jesus se utilize de nós, não apenas nos atos intrínsecos próprios do sacramento, da ordem, mas em todas as circunstâncias. Nós quereremos ser como São Paulo, nós iremos querer completar em nós, expandir em nós o sacrifício de Cristo. E com isso, meus santos, nós nos santificaremos e seremos instrumentos dóceis e eficazes de santificação. Rezemos neste domingo da transfiguração, rezemos pelos fiéis, para que amemos a cruz, para que possamos de verdade amar Jesus transfigurado. Rezemos pelos sacerdotes, para que sejam homens crucificados, que amem o seu ser crucificados, para que possam ser sacerdotes transfigurados e eficazes no seu ministério. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, meus irmãos, proclamemos